Bíblia de Jerusalém, nova edição revista e ampliada, editora Paulus, ano 2019. Continuação da introdução aos livros dos Macabeus, página 717. O segundo livro dos Macabeus não é a continuação do primeiro. É em parte paralelo a ele, iniciando a narração dos acontecimentos um pouco antes, no fim do reinado de Seleuco IV, predecessor de Antíoco Epífanes, mas acompanhando-os apenas até a derrota de Nicanor, antes da morte de Judas Macabeu. Isto não representa mais do que 15 anos e corresponde somente ao conteúdo dos capítulos 1 ao 7º do primeiro livro. O gênero literário é muito diferente. O livro, escrito originalmente em grego, apresenta-se como o compêndio da obra de certos Jasão de Cirene, entre parênteses capítulo 2, versículo do 19 ao 32, e se inicia com duas cartas dos judeus de Jerusalém, entre parênteses capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 18. O estilo, que é o dos escritores helenísticos, mas não dos melhores, é às vezes empolado. É menos o estilo de historiador que de pregador, embora o conhecimento das instituições gregas e das personagens da época, que nosso autor demonstra, seja muito superior ao que aparenta o autor de primeiro livro dos Macabeus. Na realidade, seu objetivo é agradar e edificar. Entre parênteses, capítulo 2, versículo 25, e capítulo 15, versículo 39, narrando a guerra de libertação comandada por Judas Macabeu, sustentada por aparições celestiais e vencida graças à intervenção divina. Entre parênteses, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. A própria perseguição era efeito da misericórdia de Deus, que corrigia seu povo antes que a medida do pecado ficasse repleta. Entre parênteses, capítulo 6, versículo do 12 ao 17. Ele escreve para os judeus de Alexandria, e sua intenção é despertar neles o sentimento de comunhão com seus irmãos da Palestina. Quer interessá-los especialmente pela sorte do templo, centro da vida religiosa segundo a lei, objeto do ódio dos gentios. Esta preocupação transparece no plano do livro. Depois do episódio de Heliodoro, entre parênteses capítulo 3, versículo do 1 ao 40, que sublinha a santidade inviolável do santuário, a primeira parte, entre parênteses capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 10, versículo 8, termina com a morte do perseguidor Antíoco Epífanes, que manchou o templo, e com a instituição da festa da dedicação. A segunda parte, entre parênteses, capítulo 10, versículo 9, ao capítulo 15, versículo 36, encerra-se também com a morte de um perseguidor, Nicanor, que fizera ameaças contra o templo, e com a instituição de festa comemorativa. As duas cartas colocadas no começo do livro, entre parênteses capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 18, visam ao mesmo objetivo. São convites dirigidos pelos judeus de Jerusalém a seus irmãos do Egito para celebrar com eles a festa da purificação do templo, a dedicação, já que o último acontecimento é a morte de Nicanor. A obra de Jasão de Cirene teria sido composta pouco depois de 160 anos antes de Cristo. Se tivesse sido o próprio compendiador que colocou no início as duas cartas dos capítulos 1 ao 2 para acompanharem a remessa de seu resumo. Mas esta hipótese é discutida. A data deste seria fornecida pela indicação de capítulo 1, versículo 10a, que corresponde ao ano 124 a.C., o valor histórico do livro não deve ser subestimado. É verdade que o compendiador
entre parênteses, ou um redator, incorporou as narrativas apócrifas contidas na carta de capítulo 1, versículo 10b, ao capítulo 2, versículo 18, e reproduziu as histórias patéticas de Heliodoro, entre parênteses, capítulo 3, do martírio de Eleazar, entre parênteses, capítulo 6, versículo do 18 ao 31, e do martírio dos 7 irmãos, entre parênteses, capítulo 7, que encontrou em Jasão e que bem ilustram suas teses religiosas. Mas a concordância geral com o primeiro livro dos Macabeus assegura a historicidade dos acontecimentos narrados por estas duas fontes independentes. Há um ponto importante em que o segundo livro dos Macabeus está em conflito com o primeiro livro dos Macabeus, e é preferível a este. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, versículo do 1 ao 13, situa a purificação do templo antes da morte de Antíoco Epífanes. E segundo livro dos Macabeus, capítulo 9, versículo do 1 ao 29, situa-a depois. Uma tabuinha cronológica babilônica, recentemente publicada, deu-lhe razão. Antíoco morreu em outubro/novembro de 164, antes da rededicação do templo, que teve lugar no fim de dezembro do mesmo ano. Nas sessões que são próprias de segundo livro de Macabeus, não há motivo para suspeitar das informações dadas no capítulo 4, sobre os anos que precederam o saque do templo por Antíoco. No entanto, há grave confusão pela qual é responsável provavelmente o compendiador e não Jasão, possuindo uma carta de Antíoco V, entre parênteses, capítulo 11, versículo do 22 ao 26. Ele juntou-lhe, em capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 9, outras cartas, bem como a narração dos fatos que datam do final do reinado de Antíoco IV e que deveriam ter sido colocadas entre os capítulos 8 e 9. O livro é importante pelas afirmações que contém sobre a ressurreição dos mortos, abre parênteses, ver a nota a respeito de capítulo 7, versículo 9 e capítulo 14, versículo 46, fecha parênteses, as sanções de além-túmulo, entre parênteses, capítulo 6, versículo 26, a prece pelos defuntos, a parênteses, capítulo 12, versículo 41 ao 46, e a nota, fecha parênteses, o mérito dos mártires, entre parênteses, capítulo 6, versículo 18 ao capítulo 7, versículo 41, e a intercessão dos santos, abre parênteses, capítulo 15, versículo do 12 ao 16, e a nota, fecha parênteses. Estes ensinamentos referentes a pontos que os outros escritos do Antigo Testamento deixavam incertos justificam a autoridade que a Igreja lhe reconheceu. O sistema cronológico adotado por cada um dos dois livros é mais bem conhecido depois da descoberta de uma tabuinha cuneiforme, que é um fragmento de cronologia dos reis Seleucidas, a qual possibilitou.